Convido os queridos que estiverem com a Bíblia a abrir no livro de Filipenses, no capítulo 3, o verso 12 nós vamos ler, o verso 12 até o 14. Filipenses, capítulo 3, nós vamos ler do verso 12 até o verso 14. Hoje estamos encerrando essa série de mensagens sobre a direção divina. Foi um tempo maravilhoso, onde nós podemos aprender mais sobre a direção de Deus sobre a nossa vida. Você que se interessou mais sobre este assunto, você pode estar adquirindo esse livro, procurando na internet, chama-se Direção Divina. O nome do autor é Craig Groeschel. Meu inglês não é muito bom, mas depois vocês vão ver aqui. Você pode acompanhar. E nesses dias nós aprendemos muitas coisas. Aprendemos a começar, aprendemos o momento de parar, a não desistir, permanecer na presença de Deus. E hoje eu tenho certeza que não será diferente. Hoje o tema dessa última mensagem dessa série é firme no propósito e vá. Eu tenho certeza que Deus tem um propósito para cada um de nós. E nós só vamos atingir, alcançar, viver este projeto na nossa vida se estivermos firmes, conhecermos este propósito e termos a atitude necessária para viver tudo aquilo que Deus tem para nós. Amém? Tenho certeza que Deus vai falar com cada um de nós. Então quero ler com a igreja, capítulo 3 de Filipenses, o verso 12 até o verso 14. Obrigado. Está escrito assim: não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para que as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Senhor, muito obrigado por essa oportunidade de ministrar a sua palavra nessa noite. Que o Senhor possa falar em cada coração, que o Senhor possa falar em meu coração. Senhor, a tua palavra, o Senhor é o dono desta igreja. Senhor, nos inspira a falar aquilo que o Senhor quer dizer a nós, pela tua palavra. Pai, em nome de Jesus, que todos os seus propósitos se cumpram, Senhor, nessa palavra hoje à noite, em cada vida, em cada coração. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Quem escreveu isso? Eu li em Filipenses, é uma carta do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi alguém determinado. O apóstolo Paulo, como eu disse em uma outra mensagem, ele não nasce dentro da fé cristã. O apóstolo Paulo, ele começa a crer em Jesus como Filho de Deus, já na sua vida mais adulta. E antes de ser um servo de Jesus, ele perseguia os cristãos porque ele achava que eram impostores, que Jesus não era o Filho de Deus, coisa nenhuma. Mas a partir do momento que ele teve encontro com o Senhor, ele mudou a sua perspectiva. Só para relembrar, o encontro de Paulo, que se chamava Saulo com Jesus, não foi um encontro muito agradável. Ele estava andando de cavalo, quando de repente ele vê uma luz muito forte e ele cai do cavalo. Nesse momento ele tem uma conversa com o próprio Jesus. E Jesus pergunta para ele por que ele o persegue. Naquele momento, Paulo fica 3 dias sem enxergar, sem comer e sem beber. Ele vai para uma casa e Deus manda Ananias orar por ele. Diz: olha, meu filho, eu vou orar por você, você vai ver de novo, você vai ser um vaso de honra, mas também você vai sofrer muito pelo Evangelho.
Naquele momento, aquele homem que perseguia os cristãos, ele acredita que Jesus é o Filho de Deus. Ele começa uma nova vida, ele recupera a visão, e nesse momento ele tem um momento de busca pelo Senhor, porque nesse tempo que ele não enxergou, ele também não comeu, ele só orava, ele só buscava o Senhor. A partir desse momento, nós conhecemos, alguns conhecem a história de Paulo. Ele realizou grandes coisas, mas também sofreu muitas tempestades. A questão é que ele alcançou o prêmio da soberana vocação. A questão é que mesmo tendo diversas dificuldades, diversos obstáculos e diversos desafios, ele chegou até o final, porque ele entendeu qual era o projeto de Jesus e de Deus para a vida dele. Ele entendeu que existia algo maior para a vida dele. Ele entendeu que Deus o chamara para algo que iria impactar pessoas e que ele era importante para Deus e no reino de Deus. É por isso que nada pôde parar Paulo. É por isso que as pessoas não creram nele e ele fugiu. E ele fica para alguns 10 anos, para outros 14 anos no deserto sozinho. Mas mesmo assim ele não desiste. Quando Barnabé precisa de alguém para ajudar a pastorear uma igreja que começa na Antioquia, ele está pronto e ele recomeça. No final do ano eu preguei uma mensagem baseado na história de Paulo, quando ele é apedrejado, e ele tinha tudo para desistir, ele tinha tudo para parar, mas ele levanta e ele continua fazendo aquilo que ele foi chamado. Paulo não desistia. Podia ser calúnia, podia ser rejeição, podia ser pedrada, podia ser solidão, perseguição, mas ele não desistia. E no final ele pôde dizer uma frase que eu quero dizer no final da minha vida. Eu não quero que minha vida acabe. Eu não gosto dessa questão da morte. É uma coisa que eu gosto muito, assim. Eu sempre disse desde pequenininho que eu não iria morrer, eu seria arrebatado, né? Então estamos orando aí para que Jesus volte logo. Mas, queridos, a questão é que de fato mais importante do que como você começa é como você termina. Talvez tão importante como você comece é como você termina. O apóstolo Paulo, ele teve tudo para desistir. O navio dele afundou 3 vezes. Ele foi picado por cobra, ele teve doenças, ele teve oração não respondida. Mas ele continuou até o final, o Senhor era com ele. Ele ensinou a muitas igrejas, ele curou a muitos enfermos. Ele foi um exemplo e continua sendo um exemplo para nós. E no final da sua vida, ele diz uma frase linda a Timóteo: eu combati o bom combate, eu completei a carreira e eu guardei a fé. Agora a coroa da justiça está reservada para mim. Queridos, isso é lindo, porque mostra que, assim como foi na vida de Paulo, Deus tem um projeto com começo, meio e fim para a sua vida. E você só vai viver a plenitude de Deus se você tiver a capacidade, a resiliência de não parar no meio do caminho, mas de ir até o final e completar tudo aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Infelizmente, queridos, a teologia que é pregada na televisão, no rádio e em muitas igrejas é que viver é uma coisa fácil, que viver é um mar de rosas, que a vida é um cruzeiro muito top no mar do Caribe. Mas não é. Tem uma frase que eu quero ler muito interessante, que diz assim: quando você não conseguir ver a mão de Deus, confie no coração dele e vá. A autora dessa frase é a Emily Freeman, é uma escritora inglesa. Muitas vezes nós não enxergamos a mão de Deus na nossa vida, mas ainda assim, queridos, nós somos chamados muito mais do que para enxergar, mas para crer.
E quem crê muitas vezes não enxerga, mas confia e acredita. Eu queria que você desse uma notícia para esse irmão que está do seu lado. Vou fazer isso só 3 vezes no máximo até o final dessa mensagem. Então não se preocupe que não vai ficar chato. Mas olha para ele e fala assim: a vida é dura. Essa é uma realidade que a gente precisa perceber. A vida não é fácil. A vida é imprevisível. Quantas coisas ruins acontecem na nossa vida. Quantas coisas fogem do nosso controle. Quantas necessidades nós temos hoje e não conseguimos supri-las. Quantas tragédias aconteceram perto de nós e você imaginava que você nunca ia passar por isso. Porque muitas vezes, queridos, aquilo que você vive você nem plantou. Tudo que você planta você colhe, mas tem coisas que você colhe que você não plantou. E é difícil entender, é difícil aceitar. Essa noite mesmo, eu sonhei a noite inteira como se meu pai tivesse morrido de novo. E revivi todo aquele sentimento ruim da separação, da partida. Muitos aqui não sabem, mas esse ano vai fazer 9 anos. Meu pai faleceu, ele era pastor dessa igreja. E ele faleceu aos 55 anos de idade. Ele teve problemas renais e ficou muito doente. O médico disse para ele assim: olha, você vai precisar fazer um transplante porque o seu rim não vai funcionar mais, é questão de tempo. E tentou várias coisas, nada deu certo. No meio da história aconteceu um milagre. A minha mãe, a pastora Esther, num ato de amor, numa prova de amor e num milagre de Deus, ela doou um rim para o seu marido. E o milagre onde que está? Porque eles não são parentes, então era muito difícil que fosse compatível, mas Deus fez com que fosse. E meu pai ficou bem por alguns anos, depois ficou doente novamente. E eu me lembro de um dia muito triste, que nós estávamos num acampamento da igreja. Eu estava pregando a palavra e meu pai passou mal e a gente foi para o hospital com ele. E voltamos ali do hospital, era dia 1 de fevereiro, para o dia 2 de fevereiro, numa época como essa de carnaval, só que era em fevereiro ao invés de março. E eu me lembro que quando nós chegamos no sítio em Santa Isabel novamente, era aniversário da minha mãe, ela estava chorando. Ela disse para nós assim: olha, Deus vai levar o pai de vocês, mas não vai ser agora, vai ser daqui 4, 5 meses. E nas minhas contas, quando deu 4 meses e 28 dias, Deus levou meu pai. E eu me lembro, queridos, de uma oração que ele fez ali no hospital. Ele diz: Lucas, põe a mão na minha barriga que eu quero orar. E eu coloquei a mão sobre a barriga dele. Ele diz assim: Senhor, eu te agradeço pela minha vida. Senhor, perdoa os meus pecados. Senhor, eu sei que o Senhor pode me curar. Senhor, se possível, me dá mais um tempo de vida para eu cuidar da minha família e para eu fazer a tua obra. E Deus disse não. E Deus levou ele. É o tipo de coisa, queridos, que eu imaginei que eu nunca teria que enfrentar. Eu sempre fui medroso demais. Tinha pesadelo. Quando passava em frente ao cemitério, abaixava no carro. Mas ali, quando meu pai faleceu, eu tive que descer junto com a minha mãe na parte gelada do hospital e abrir um saco preto e ver que a vida não estava mais lá. Uma outra coisa que eu nunca imaginei que eu teria que passar, sempre eu olhava um carro funerário passando e a gente não imagina que tem uma vida que acabou de terminar ali dentro e alguém sofrendo e uma família sofrendo. E eu que tive que ir no carro da funerária, um trânsito da Vila Mariana para cá, Ayrton Senna toda lotada, e eu, meu Deus, eu nunca imaginei que eu estaria dentro de um carro funerário carregando meu pai. A gente orou, a gente clamou, como outros irmãos aqui perderam entes queridos por doenças, por acidentes, e a gente ora, a gente clama, a gente chora,
Mas, queridos, muitas vezes o propósito de Deus é outro. E Deus sabe o que é melhor para nós, e a gente acredita e confia que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, que tudo que a gente passa aqui não é sombra daquilo que o Senhor tem preparado para nós. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, que Ele preparou para nós é a eternidade, é o céu, é a glória. Mas é difícil, é duro, é doído. E dentro dessa questão, a gente começa a imaginar e começa a sentir a dureza da vida. E a Bíblia não nos engana, Deus não te engana. A Bíblia não te engana. A Bíblia diz que no mundo você teria aflições, mas que Ele venceu o mundo, e nós deveríamos ter um bom ânimo. A luta, a tribulação, a dor, o abandono fez parte da vida de todos os discípulos. E se nós somos discípulos de Jesus, queridos, isso também fará parte da nossa vida. A gente começa a viver tanta coisa que a gente não queria viver. Mas a dureza da vida não pode tirar a confiança que nós temos no nosso Deus. O escritor desse livro, ele diz a seguinte frase: a vida é dura. Confiamos que Deus é sempre bom, mesmo quando a vida não for. Será que você tem maturidade para separar um pouco as coisas? Tem coisa que é natural da vida. O desemprego, a doença, alguém te caluniar, isso faz parte. E muitas vezes nós achamos que Deus está nos punindo por algo que nós fizemos. Querido, se Deus estivesse nos punindo pelos nossos pecados, nós já estaremos mortos, porque ninguém aqui é bom, inclusive eu. Tenho erros, tenho falhas, tenho crises. Ninguém é bom, e ainda não chegou o tempo da justiça de Deus sobre nós. Ainda estamos no tempo da graça. Um dia sim Ele vai nos julgar por tudo que nós fizemos, mas ainda não. Deus não está nos punindo. E a vida, ela é dura. A vida é difícil. Parece que quanto mais a gente vira adulto, mais a gente vai sentindo a dureza, a dor, a frustração. E a gente começa a olhar em redor e parece que existe uma coisa só conosco, né? Parece que tudo dá certo na vida de todo mundo, menos na nossa. Tem coisa que é tão simples que você quer viver e você não consegue. Isso vai gerando uma desconfiança de fé no nosso coração. E eu pergunto nessa noite, como é que está a sua vida? Será que a sua vida está fácil? Se tiver, compartilha comigo para me dar fé para enfrentar a minha que não está fácil. Como foi a sua semana? Será que foi uma semana maravilhosa? Será que foi a melhor semana da sua vida ou foi a pior? Eu tenho certeza que existem pessoas aqui que estão passando por suas piores crises. E é difícil, queridos, enfrentar situações. Mas é possível passar por cima de tudo isso. Porque Deus está conosco. E Ele nunca vai nos abandonar. Eu fico feliz que você está aqui hoje, porque nós vamos refletir sobre isso. E a forma como nós reagimos em meio à dor vai determinar o nosso futuro. Como nós reagimos no dia difícil, as dificuldades da vida, as privações, as tempestades, como a gente confia no Senhor, como a gente enfrenta, vai determinar a história que nós vamos viver no futuro. É difícil, mas nós precisamos reagir. É difícil, mas nós precisamos confiar. Muitas vezes, queridos, nesses momentos, e quem está falando aqui com você também passa por isso. Existem momentos que a gente tem que perguntar, a gente pergunta: Deus, você está aí? Deus, você é real? Porque a gente olha um mundo tão injusto. Em todas as áreas você vê injustiças acontecendo.
injustiças profissionais, injustiças familiares, de todas as formas, que a gente começa a questionar a que ponto Deus está olhando para nós, a que ponto Deus está olhando para a nossa dor, a que ponto Deus está com tudo sob controle. Porque por mais que a gente cante canções, eu já até fiz canções, que Deus está no controle de tudo, mas tem hora que eu não consigo enxergar esse controle, tem hora que eu não consigo ver o céu aberto, tem hora que eu oro e não sinto nada, tem hora que parece que Deus está longe de nós. Muitos em uma crise mais profunda falam: Deus, você está aí mesmo? Será que existe um Deus? Outros acreditam em Deus, mas começam a questionar a bondade de Deus. Deus, você realmente é bom para mim? Porque até agora a gente está olhando e não está vendo muito a bondade de Deus. A gente não consegue, tem momentos que a gente não consegue enxergar. A gente pensa se Deus realmente está envolvido e comprometido conosco. Quantos já não disseram para o Senhor assim: Deus, pelo menos você se importa com a minha dor? No desespero a gente encara Deus e fala: Deus, olha para mim, eu estou sofrendo, está doendo, eu não consigo mais viver assim, faz alguma coisa. Tenho certeza que muitos de nós tivemos momentos assim, ou estamos em momentos assim. Sabe o que eu queria dizer, queridos? Que é muito importante que você converse com Deus. Se essa é a condição do seu coração, você precisa expor isso. Você precisa dizer a verdade para Ele. Você precisa ser sincero com o Senhor. Porque muitas vezes a gente tem medo de Deus. Aí eu não vou falar nada para Deus, senão aí que a vida vai ficar pior ainda, né? Se eu questionar a Deus, não, queridos, Deus não é assim. Deus não é como nós. Deus é diferente. Quando você estiver em momentos difíceis, momentos de dúvida, que você procure a pessoa certa. Quando você tem dúvida acerca de um assunto, geralmente você vai tirar sua dúvida com um especialista, não é? E por que quando a gente tem dúvidas relacionadas ao Senhor, a gente não pergunta para Ele? Em nome de Jesus, fale com o Senhor. Exponha os seus medos, as suas dúvidas. Para decidir confiar, você precisa se permitir duvidar. Isso muitas vezes é chocante para nós, porque a gente foi ensinado que a gente não pode duvidar de Deus, que a nossa fé, ela precisa ser cega. Mas, queridos, a única forma muitas vezes de crescer em fé é duvidando. Às vezes a sinceridade e a dúvida é o melhor caminho para que você tenha um encontro com Ele de verdade. Enquanto você caminhar com dúvida, o seu relacionamento com o Senhor fica mais difícil. Mas se você mesmo tendo dúvida, você falar com Ele, eu tenho certeza que Ele vai falar com você, que Ele vai se revelar a você. A Bíblia narra uma história de um discípulo de Jesus que duvidou. Quem sabe o nome dele? Tomé. Tomé foi alguém que as pessoas até criaram um ditado, né? Eu sou igual Tomé, eu preciso ver para crer. Mas sabe o que é interessante, queridos? Baseado na história de Tomé, na história de Pedro, dos outros discípulos, que ninguém é eliminado do plano de Deus por duvidar e questionar. Uma coisa é blasfemar, é desrespeitar, é escarnecer. Outra coisa é ter dúvidas, ter crises, como todos nós estamos sujeitos a ter. Quem não se lembra de Jó? Jó perdeu tudo que tinha, perdeu até a sua saúde. Então ele começa a questionar a Deus. Então Deus desce e fala com ele: onde estava você quando eu criei a terra? Deus colocou Jó no lugar dele, mas depois curou.
mas depois restituiu. A dúvida de Jó não foi uma ofensa para o Senhor, assim como a dúvida de Tomé não foi uma agressão para Jesus. Ele foi bondoso. João 20, 27 diz assim, versículo: e Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque no meu lado, pare de duvidar e creia. Olha que incrível, queridos. Jesus tinha morrido. Quando Jesus morre, todo mundo duvidou. A maioria dos homens saíram correndo. Pedro, que foi um dos grandes pais da igreja, foi questionado por pessoas que não podiam feri-lo, mas ele preferiu negar a Jesus, porque ele tinha medo, ou porque ele não tinha fé suficiente, que o mesmo Jesus que falou que iria morrer e ressuscitar, morreu, mas ele não tinha fé que realmente Jesus iria ressuscitar. Se ele tivesse essa fé que Jesus morreu e ia ressuscitar, ele não iria negar Jesus. E quando Jesus reaparece aos seus discípulos, está todo mundo trancado dentro de uma casa, com medo, a porta trancada, e Jesus aparece lá dentro. Imagina a cena, que medo, né? Eu não sei porque a gente julga tanto Tomé, se todo mundo estava com dúvida. Jesus apareceu, estava todo mundo trancado. Jesus não disse isso para eles: olha, eu vou morrer e vocês se trancam até eu aparecer de novo. Jesus não deu essa ordenança, mas eles estavam com medo de morrer. Medo que a história não fosse verdadeira. Medo que Jesus falou que ia ressuscitar, mas não iria ressuscitar de fato. Mas aí quando ele aparece, Tomé não estava, depois ele volta. Então Jesus, ele é generoso com Tomé. Você duvida, Tomé? Então coloque a mão aqui, sinta as minhas feridas. Querido, se Tomé, que era um discípulo de Jesus, que andou com o mestre, participou de tudo aquilo, ele teve dúvida. Eu e você também estamos sujeitos a duvidar, a questionar e a viver momentos de crise. Mas nós precisamos, nesses momentos, continuar confiando no Senhor, mesmo que nós não estejamos vendo a sua mão, o seu agir. Há momentos que Deus se cala. Há momentos que Deus parece que não está presente, mas mesmo nesses momentos, Ele está do seu lado. Sabe uma história incrível nesse sentido? É a de José. José, ainda adolescente, teve sonhos, contou aos seus irmãos. Os irmãos ficaram com ciúme dele, inveja dele, venderam ele, queriam matá-lo. Ele virou um escravo de um filho de nobre, ele foi para escravo, depois ele virou presidiário. Mas em todos os momentos, a Bíblia diz que a mão do Senhor era com ele. A mão do Senhor está com você nos piores desertos. A mão do Senhor está com você, queridos, nas piores tempestades. Você pode até duvidar, você pode questionar, mas não deixe de crer que você tem um Deus que cuida de você e que te ama. E sabe o que é mais lindo na história de Tomé? É que ele não morreu cético. Ele passou a crer, e ele foi capaz de morrer por Jesus. Será que nós que julgamos ser superiores a Tomé, teremos essa coragem? É fácil para nós, se eu fosse Tomé eu acreditaria, mas depois Tomé creu, e alguém disse para ele: se você não parar de pregar, nós vamos matar você. Então mata, porque eu creio que os que morreram no Senhor ressuscitarão primeiro. Eu creio que o Senhor morreu e ressuscitou, e a vida eterna está sendo preparada para mim. Eu creio, não vou negar minha fé, não tenho mais medo, não tenho dúvida. Você pode ter medo, você pode ter dúvida, mas nós não podemos permitir que a nossa vida pare nesse momento. Pare na dúvida, pare no medo. Você precisa caminhar, você precisa vencer,
Você precisa prosseguir para o alvo. Foi isso que nós lemos no início desse texto. O apóstolo Paulo disse: eu vou prosseguir para o alvo. Eu não vou desistir. Mesmo com as lutas, com as aflições, eu vou continuar. João 16:33 diz assim: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contanto, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Olha para esse irmão que está do seu lado e fala assim para ele: tenha bom ânimo. Mas fala isso sorrindo para ele, para animar ele um pouco mais. Jesus nunca disse que seria fácil. Não. Mas Ele prometeu que Ele estaria conosco todos os dias da nossa vida. Aleluia. Quando você está se afogando, você precisa de um salva-vida. Quando você está numa tempestade, você precisa de abrigo. E quando você está sofrendo, você precisa de consolo. E Jesus, meus irmãos, sempre será o nosso Salvador, o nosso abrigo e o nosso Consolador. Nos piores momentos da sua vida, Ele não te abandona. Ainda que você não consiga enxergar, Ele está lá. Aleluia. Você precisa firmar a sua mente, seus olhos e sua fé no propósito de Deus e seguir em frente. Você não entrou aqui por acaso. Você entrou aqui para sair daqui de cabeça erguida. A vida está dura, está difícil, mas eu não vou desistir. Deus está comigo. Eu vou vencer as aflições. Eu vou vencer. Eu vou transpor os montes. Eu vou superar os obstáculos. Aleluia. Para isso, queridos, eu quero deixar alguns pontos práticos para que você anote aí no seu esboço, para que você possa reler essa palavra. Primeiro ponto: nós queremos que você creia nessa palavra. A presença de Jesus está com você. Não importa o quão solitário você se sinta. Anote aí: a presença. A presença de Jesus está com você, não importa o quão solitário você se sinta. Você creia nisso. Mesmo que você se sinta sozinho, mesmo quando você vai dormir e coloca a cabeça no travesseiro, e a única luz que você vê parece que é a luz do, né? A gente fala: eu vejo uma luz no fim do túnel. Tem gente que pensa que essa luz no fim do túnel é um trem vindo te atropelar, de tão ruim que as coisas estão. Muitas vezes a gente está muito mal, mas nesses momentos, onde até a sua família te abandona, a presença de Jesus está com você. Muitas pessoas pensam que a presença de Jesus é sentimento. Ah, eu arrepiei, nossa, cantou aquele louvor, arrepiei todinho. Ou se não, né? Eu chorei, fui naquele culto, foi maravilhoso, eu chorei, meu irmão. Chorar é bom, não é? Eu gosto de chorar, mas chorar não é um parâmetro muito forte. Eu tenho certeza que você chorou quando o Chaves não foi para Acapulco, lá no episódio. Sim ou não? Eu chorei, fiquei muito abalado. Ainda bem que depois levaram ele, né? Muitas vezes a gente acha que a presença de Jesus é isso. É uma lágrima, é um arrepio, é um trovão. Mas, querido, Deus fala no silêncio, Deus fala na brisa. Deus fala até quando Ele não fala nada, Ele está falando. E nós precisamos admitir que Jesus está conosco, mesmo quando eu não percebo. Isso é fé, isso é crer. Jesus fala: se creres, verás a glória de Deus. Não é ver para crer, é crer para ver. Em nome de Jesus, nunca se esqueça de uma coisa: Jesus está sempre do seu lado. Ele disse isso no livro de Mateus, está escrito assim: eis que estou convosco todos os dias da sua vida.
Certa vez, queridos, os discípulos de Jesus enfrentaram uma grande tempestade. Só que Jesus estava no barco. Jesus estava no barco, e o que Jesus estava fazendo? Jesus estava dormindo. E os discípulos enfrentaram uma tremenda tempestade. Então foram acordar Jesus. Jesus, você não se importa? O barco está afundando, está entrando água. Jesus acalma a tempestade, Jesus acalma o vento. E sabe o que é lindo? Jesus sabia da tempestade, porque Jesus que falou, vamos para o outro lado. Meu irmão, tem tempestade na nossa vida, que é Jesus que nos leva para ela. Infelizmente. Porque na tempestade a gente sofre. Na tempestade a gente sente medo. Mas também na tempestade a gente cresce. Na tempestade a nossa fé é aumentada. Na tempestade a gente vê o poder de Deus agindo. É só na tempestade que a gente cresce. Muitas vezes Deus e Jesus, Ele vai usar a tempestade para nos ensinar. Eu não posso afirmar a você, do ponto de vista teológico, quem é que traz a tempestade. Não sei. Se Ele que levanta, se Ele permite. Mas o fato é que Deus usa a tempestade. Deus nos ensina através dos desertos. E muitas vezes é Ele que nos leva para lá. Para o deserto, para a tempestade. Para moldar o nosso caráter, quem nós somos. Para nos aproximar dEle. Em vez de reclamar na tempestade, em vez de reclamar no deserto, faça como o apóstolo Paulo: eu me glorio nas provações. Que maturidade, queridos. Em nome de Jesus, mesmo na tempestade, Deus está com você. Mesmo na tempestade, Jesus está com você, porque pode ser que Ele que te levou para o meio da tempestade, para te ensinar algo, para te moldar, para te fortalecer. Quando Jesus está no barco, queridos, não é certeza que não vai ter tempestade, é certeza que o barco não vai afundar. Amém? Aleluia. Salmo 46, 1 e 2 diz assim: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, embora a terra trema e os montes afundem no coração do mar. Não importa qual seja a crise, o problema, a aflição, a tempestade, o deserto, a afronta, a perseguição, Ele é o seu socorro bem presente na hora da angústia. Ele que te auxilia, Ele que te protege na hora da adversidade. Em nome de Jesus. O mundo pode estar virando de ponta cabeça, você está guardado por Deus. Você tem o socorro de Deus. Você tem o auxílio do Senhor sobre a sua vida. A sua vida está nas mãos de Deus. Deus sabe quantos fios de cabelo você tem, meu irmão, ainda que sejam poucos. Deus sabe. Deus sabe tudo sobre você. Deus sabe inclusive aquilo que você falou para Ele quando você iria vir aqui. Deus, eu estou indo lá hoje. Mas Deus sabe o que você falou com Ele. Uma outra coisa que eu quero que você anote aí, eu já estou terminando, você pode dar glória a Deus por isso. O propósito de Jesus permanecerá em você depois que a tempestade passar. O propósito de Jesus permanecerá em você depois que a tempestade passar. Queridos, Jesus não está com você só no meio da tempestade, mas na hora da bonança Ele também está com você. E que você possa deixar Ele usar a tempestade como plataforma de lançamento para a sua vida, para os propósitos que Ele tem para você. Você pode dizer: minha vida até hoje foi muito ruim. Deus tem o poder de usar as histórias que você viveu, histórias ruins, histórias de vergonha. Deus tem o poder de transformar em testemunho. Deus tem o poder de transformar uma bela história para contar. Em nome de Jesus eu profetizo sobre as nossas vidas, que Deus vai transformar os pontos da nossa história
que precisam ser mudados se você deixar. E vai ser linda a história que você vai ter para contar. Então, meu irmão, continua no propósito de Deus. Entenda o que Ele tem para você e não desiste, não. Depois que passar a tempestade, aí começa a tua parte de viver o ministério que Deus tem para você, de viver as coisas pelo qual Ele chamou você para fazer. Deus tem um propósito para cada um aqui, você tem uma missão dada por Deus, então não faz sentido você ficar parado, porque o tempo está passando, e o seu propósito está passando também. E a Bíblia diz, se você não fizer, Deus levanta outro no seu lugar. Você é insubstituível, mas a obra de Deus não. Se você não quiser fazer, Deus levanta outras pessoas para fazer. E se as pessoas não quiserem fazer, a Bíblia diz que as pedras clamarão. E se as pedras não clamarem, Deus pode usar até a jumenta. Tem um pastor amigo meu que falava que Deus pode usar até a barata. A barata eu já fico meio assim, mas Deus quer usar a sua vida. Existe um propósito relevante para a sua história. Olha o que diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 12, 9 e 10. Quando ele ora sobre um espinho na sua carne, e Deus responde não para ele, olha só. Mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, é que sou forte. Meu irmão, quanto mais você aprende a confiar em Deus, mais você irá crescer. Muitas vezes, nós pensamos que somos fortes. Esse é o início da nossa queda. Olha para esse irmão bonito e a última vez falar para ele assim, você é fraco. Desculpa te falar, mas você é fraco. Queridos, nós somos fracos. Nós somos frágeis. A nossa vida não é nada. Um vírus minúsculo que entra pelo nosso nariz em poucas horas nos mata. Muitas vezes somos fracos de mente, somos fracos de espírito. Mas se nós entendermos a nossa fraqueza, como entendeu o apóstolo Paulo, a nossa vida será de fé em fé, de glória em glória, de vitória em vitória. Eu me glorio nas minhas fraquezas, porque eu tenho um Deus forte. Eu não preciso ser forte, é Ele que é forte, e Ele é na minha vida. Aleluia. Você não passa pela luta, você não passa pela tempestade porque você é forte. Você passa por esses momentos porque você confia e crê em um Deus forte e todo poderoso, que quando age, ninguém e nada pode impedir. Não é a sua força, não é a sua capacidade, não é o seu intelecto, é Ele que te sustenta, é Ele que te levanta, é Ele que te cura, é Ele que te acorda todos os dias, é Ele. Se não fosse Ele, você não estaria aqui. Se não fosse Ele, você não existiria. Se não fosse Ele, você não estaria vivo, porque você não estaria respirando o ar que Ele fez para você respirar. Não é sobre nós, é sobre Ele. E a vida, do jeito que ela é, sendo dura e difícil, nós não conseguimos sozinhos. Você não consegue vencer sozinho, mas nós precisamos dEle. Em nome de Jesus, que nessa noite você consiga colocar a sua confiança no Senhor. Que você consiga admitir, Senhor, eu sou fraco. Senhor, eu sou um homem de pequena fé, mas eu tenho um Deus forte. Eu tenho um Deus que cuida de mim. E não importa como está a circunstância, eu vou continuar crendo, ainda que eu não veja, ainda que eu não sinta, eu creio que o Senhor é vivo, que Ele vai voltar e que Ele cuida de nós. E para encerrar, para você firmar no propósito e seguir sobre a direção divina, alguns pontos aqui para encerrarmos, de acordo com Filipenses 3, do 12 ao 14. Primeiro,
Mantenha sua mente longe da acomodação. Anote aí no seu esboço. Acomodação. Aleluia. Mantenha sua mente longe da acomodação. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. O que Paulo estava falando? Olha, eu não estou pronto ainda, eu estou melhorando, eu estou aperfeiçoando, eu estou numa caminhada e eu não vou parar, eu prossigo para alcançá-lo. Eu não vou me acomodar diante das circunstâncias, mas eu vou até o final. Não vai ser pedra que vai me parar, não vai ser perseguição, indiferença, não. Eu vou prosseguir, eu não estou acomodado, eu vou até o fim. Infelizmente, muitas pessoas na vida se acomodam e não alcançam o propósito que Deus tem para eles. Meu irmão, em nome de Jesus, sai da zona de conforto. Sai da zona de conforto. Deus quer que você vá de encontro ao seu propósito. Deus tem uma vida relevante para você. Talvez a vida relevante não seja fácil, não seja a vida mais confortável, mas Deus quer fazer grandes coisas em você e através de você. Mas para isso você não tem que se conformar, não. Eu não vivi ainda tudo aquilo que Deus me prometeu, então eu não vou descansar até viver. Porque eu quero chegar no final e dizer: eu combati o bom combate, eu completei a carreira e eu ainda tenho fé. Que maravilha você dizer isso no final da sua vida. Imagina isso. Você ter a plena convicção de ter feito tudo o que você foi criado para fazer. Que coisa extraordinária. Sair da zona de conforto às vezes dói. Deus chamou Abraão e disse: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai dessa casa confortável, sai dessa parentela segura e vai para um lugar que eu ainda te mostrarei. Ele não tem garantia de nada. Deus não fala que vai enriquecer ele. Ele já era rico, ele tinha tudo, ele tinha família, ele estava estabelecido. Mas ele saiu da sua zona de conforto e foi alguém que abençoou todas as nações. Em nome de Jesus, meu irmão, mantenha sua mente longe da acomodação. O seu descanso não é aqui. Depois que a gente passa dos 30, a gente fica mais cansado, não é? Ou só comigo que acontece? Mas, meu irmão, nosso descanso não é aqui. Existem coisas incríveis para Deus, não importa a sua idade. Deus quer te usar até o último suspiro da sua vida. Deus quer contar com você para fazer grandes coisas na terra. Então deixa de lado a acomodação e caminha para o propósito que Deus te criou para fazer. Aleluia. Segundo ponto, mantenha sua mente afastada do orgulho. Anote aí no seu esboço. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenho alcançado. O apóstolo Paulo era um homem que tinha muito relacionamento com Deus. É alguém que viveu coisas incríveis, mas ele, no final da sua vida, ele se mostra alguém humilde. Mesmo com toda a sua fé, mesmo com toda a sua história, ele continua em construção. Ele continua ensinável. Sabe o que eu queria dizer para você, meu irmão? Nunca deixa de ser um discípulo de Jesus. Nunca deixa de melhorar a cada dia. Sabe por quê? Porque o orgulho impede você de viver qualquer projeto de Deus na sua vida. Porque a Bíblia diz no livro de Tiago 4, que Deus resiste aos soberbos, porém Ele dá graça aos humildes. Seja humilde, você vai viver tudo que Deus tem para você. Terceiro, tenha o seu passado bem resolvido. Anote aí no seu esboço. Tenha o seu passado bem resolvido. No verso 13, o apóstolo Paulo diz assim: mas faço uma coisa, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, prossigo para o alvo. Muitas vezes, queridos, nós não alcançamos os propósitos de Deus para a nossa vida. A gente não avança, a gente não caminha, porque a nossa mente
está presa no passado. E o apóstolo Paulo nos dá essa lição. Eu deixo para trás o que passou, passou. É claro, meu irmão, que você não tem que ser irresponsável. Se alguém tem algo contra você, se você feriu alguém, não é simplesmente, vou esquecer o que eu fiz de mal e vida que segue. Não volta, pede perdão e resolve a situação. Se está no seu alcance, resolve. Mas tem coisa que não está mais no seu alcance. E infelizmente a gente vai juntando tanta mágoa, tanto rancor, tanto entulho no nosso coração, tanta frustração, tanto medo, que chega um momento que a gente fala, não vou mais viver nada daquilo que eu pensava. Mas Paulo não. Eu deixo o passado para trás. Eu já fui assassino, mas eu deixo o passado para trás. Eu já fui arrogante, mas eu deixo o passado para trás. Eu já fui religioso, mas eu deixo o passado para trás. Eu prossigo para o alvo. Eu prossigo para as coisas que estão diante de mim. Irmão, em nome de Jesus, eu sei que isso é difícil. Isso é tão difícil a gente deixar o passado para trás. Eu tenho dito que é mais fácil um morto levantar do que alguém perdoar o outro hoje. A gente está tão cheio de si, tão orgulhoso, que perdoar é tão difícil. Mas se você não conseguir abrir mão do passado, talvez o seu futuro não seja a história que você quer contar. Em nome de Jesus, que nessa noite você possa deixar embora o sentimento negativo que está dentro de você, relacionado ao seu passado. Uma ferida, uma frustração, eu não sei. Mas hoje é a noite de mandar o passado embora em nome de Jesus. Quarto, mantenha a mente focada no progresso. Olha o que o apóstolo Paulo diz: e avançando para as coisas que estão diante de mim. Mantenha a mente focada no progresso. Meu irmão, o que você viveu, já viveu. Não dá mais para mudar. Muita coisa não dá para mudar. Mas diante de você existe anos e dias e horas de oportunidade. O seu passado não está determinado. Você não está condenado e preso em uma história. Você pode viver dias incríveis, porque o seu futuro está diante de você. É você que vai escolher junto com Deus aquilo que você quer viver. Existe um futuro diante de você. Se você viveu dias ruins, podem ter dias bons diante de você. Depende da forma como você vai viver. Não dá para mudar o passado, mas com atitudes diferentes no presente a gente transforma e planeja e vive o futuro. Em nome de Jesus, escolha a história que você quer viver. Faça como o apóstolo Paulo: eu avanço para as coisas que estão diante de mim. Eu não estou preso no passado. Se no passado não foi bom, eu vou trabalhar, eu vou confiar mais em Deus, eu vou ser melhor e eu vou viver de uma forma diferente, porque está tudo diante de mim. Amém? E por último, tenha sempre o propósito em mente. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, ele tinha certeza de uma coisa. Ele tinha certeza que todo o esforço que ele fez no Senhor não seria em vão. Ele tinha certeza que Deus iria recompensar. Ele tinha certeza que ia valer a pena confiar em Deus. Ele tinha certeza. Então a mente dele estava sempre cheia do propósito. Ele até diz assim: não tenho nada mais precioso na minha vida, contanto que cumpra o chamado e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Nada era mais importante para ele do que o propósito que ele recebeu do Senhor. Ele sabia onde ele queria chegar. Ele sabia o tamanho do Deus que chamou ele. Ele sabia o tanto de luta que ele ia enfrentar, porque no primeiro momento, quando ele foi chamado, foi falado para ele: você vai sofrer muito. E que ele disse: estou aqui, estou aqui. No texto ele diz: eu sofri mais que vocês. Eu fui apedrejado, eu fui açoitado, meu navio afundou, eu passei fome, mas eu estou aqui, eu estou de pé. Meu irmão, não sei o que você tem passado, mas o que Deus quer nos ensinar é que você precisa se levantar. Existe um propósito para você cumprir. Deus não quer que você pare, Deus quer que você chegue até o final. E para encerrar, eu tenho 3 perguntas para que você pense e reflita. Onde você quer chegar? Com quem quer chegar?
E para que você quer chegar? A questão, queridos, não é só chegar, mas a questão é como chegar. E que eu disse aqui no começo dessa mensagem, talvez mais importante do que a forma como nós começamos, é a forma como nós concluímos. Talvez o seu começo não foi bom. Talvez você não tenha muitos motivos para se orgulhar da sua vida. Talvez se sua vida fosse traduzida em um livro, até aqui não foi bom. Não seria um livro bom. Não seria um livro inspirador. Mas sabe o que eu queria dizer para você? Ainda não terminou. A sua história não terminou. E você ainda pode terminar bem. Você ainda pode viver aquilo que você não viveu. Você pode realizar sonhos. Você pode se encontrar com Deus. Você pode ser feliz, segundo a palavra de Deus. Você pode ter alegria que nada e ninguém pode tirar de você. Você pode ter esperança. Você pode voltar a ter esperança, porque ainda não acabou a sua história. Ainda não acabou a sua história. Deus pode transformar tudo. Ah, meu irmão, eu sei que você fala, mas você não conhece a minha vida. Meu irmão, você não conhece a minha também. Quantos sonhos, quantos projetos, quantas coisas também eu espero e não aconteceram. Mas nessa noite meu coração se enche de esperança, porque eu ainda não morri. Eu estou vivo. E agindo Deus, quem pode impedir? Quando Deus age e a gente deixa ser transformado por Deus, a nossa história pode mudar. E quando a nossa história muda, história de pessoas são transformadas. Ele quer mudar você para transformar pessoas. A sua história tem que ser de inspiração. As pessoas têm que conhecer você e falar, meu, eu quero ser igual ele, eu quero ser igual ela. Olha o que aconteceu na vida dele, olha como ele é parecido com Jesus. Olha como a vida mudou. E não estou falando de dinheiro, não estou falando de sucesso. Estou falando de caráter, estou falando de honra, estou falando de ser parecido com Jesus, de realmente amar as pessoas como a nós mesmos. Esse é o nosso maior objetivo. E para terminar, como que a gente consegue isso? O que vai manter você na corrida, meu irmão, é intimidade com Jesus. Não existe nada que pode te manter de pé do que a intimidade com Ele. João 14 diz, sem Ele, nada nós podemos fazer. Amém? Eu quero deixar por último o texto de Romanos capítulo 8, verso 37 e 39 diz assim, mas em todas as coisas somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou, pois estou convencido que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus. Nem a dúvida, nem o medo, nem a crise, nem a tempestade, nem o deserto, nada pode te separar do amor. Eu queria que você ficasse de pé nessa noite, nós vamos orar. Vamos orar para que o Senhor te faça entender o propósito que Ele tem na sua vida. Vamos orar para que você deixe de estar paralisado, mas que você, em nome de Jesus, a partir de hoje, caminhe e até corra para o propósito que Ele tem para você. Deus tem um propósito para cada um de nós. Para cada um de nós. A sua história pode abençoar outras pessoas. É nisso que eu creio. Não acabou. O passado pode ter sido ruim, mas o futuro está diante de nós, como uma folha branca. Então, mesmo que você esteja passando por crises, por tempestades, por lutas, mesmo que você não veja a mão de Deus, mesmo que você não sinta, confie. Confie que nessa oração você possa entregar em confiança a sua vida a Deus. Se você quiser vir aqui à frente para nós orarmos juntos.
Se você estiver passando por momentos difíceis e você precisa de uma oração, sai do seu lugar. Eu quero orar com você. Eu tenho certeza que Deus está neste lugar e Ele quer falar com você como já tem falado. Aleluia. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo.